Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood e sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar de mais uma small cap que está em queda, né, em queda forte, por conta desse movimento macro, principalmente global, agora a guerra, Israel e Palestina, tinha a guerra da Ucrânia, inflação dos Estados Unidos, e as small caps vêm sofrendo bastante, né? E essa small cap, que é a Porto Belo, é uma small cap que eu acho que a gente não tem nenhum vídeo assim com um detalhamento muito grande, né? No passado eu até já falei dela no canal, deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar para vocês. Mas não nesses moldes que a gente vem apresentando agora, era uma edição, né? A gente fazia umas edições de vídeo, tinha um parceiro que fazia as edições de vídeo. Mas assim, a Portobello é uma empresa que depende um pouquinho de alguns preços de commodity, né? Depende de ciclo de commodity. Então, ela é um pouquinho diferente de outras small caps, mas é bem interessante, tá? Então, a gente vai abrir aqui já para falar dela. Só deixa eu ver aqui se tem no canal e eu já mostro para vocês. Peço para vocês deixarem o like, né, se esse vídeo for útil para vocês de alguma forma, se inscrever no canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, peço para você também entrar aí no link na descrição do vídeo, né, tem alguns links, tem grupo de espera que ainda não está aberto, né, está sempre oferecendo serviço de maneira recorrente. Então deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. Então a Porto Belo é uma empresa aí de commodities, né, focada em construção civil, mas não é uma empresa de construção, depende muito aí de matéria-prima de construção civil. Está com o valor de mercado bem baixinho, tá 700 milhões de reais. Esses indicadores, o pessoal olha muito isolado, né? A gente sempre fala, não se analisa empresa olhando indicador isoladamente, tá? Então, assim, isso aqui reflete passado. Empresa de crescimento a gente não olha só para lucro, a gente olha também para geração de caixa operacional, a gente olha para o crescimento de top line, que é receita. É uma empresa que já distribui um pouquinho, né, para quem gosta de dividendo. E isso daqui, tá, para quem compra agora nos preços de hoje, tende a ser um yield on cost bem superior, tá, do que esse yield agora, tá, 7%. Que esse yield é referente ao passado. Então vocês vão ver que ela está muito afetada, tá com preço aí lá de 2017, até inferior a 2017. Então, assim, a gente sempre gosta de dar aquele exemplo, né? Se você tem uma empresa, né? Vamos supor, uma farmácia, um restaurante, e você foi ao longo dos últimos 5 anos, né? Que é mais ou menos esse patamar aqui, 2017 até hoje, abrindo novas filiais, agora não é só um restaurante, são 10 restaurantes, a receita triplicou, quadruplicou, multiplicou por 10, você está gerando mais caixa operacional, você está dando mais lucro, está conseguindo retirar, né, lucro para você, que seria uma forma de dividendo, né, se você fosse um empresário. Não tem como a tua empresa valer a mesma coisa de 5 anos atrás só porque está estourando uma guerra no outro lado do mundo ou por conta da inflação, que hoje nem afeta tanto aqui no Brasil, tá? Afeta do ponto de vista macroeconômico, mas tem muita empresa que está operando bem. Claro que a Porto Belo é um caso à parte, né, porque ela depende de commodities, mas você viu que ela já teve uma alta bem grande aqui em 2021, mas aí aqui também não é razoável a gente usar essa alta como proxy, né, porque teve a pandemia, né? Mas aqui em 2022, a gente vê que esse patamar de preço está um pouquinho mais alto aqui em 2023, tá? Quase 10, né? 8 e pouco, assim, seria mais razoável, tá? Então, assim, nem precisa fazer um valuation muito claro para saber que a empresa está depreciada, uma empresa interessante. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui no canal antigo dela. Lembrando, tá, pessoal, se vocês entrarem aqui na nossa página no canal, no YouTube, e vierem nessa lupazinha aqui, vocês conseguem achar, digitando o código da empresa, o nome da empresa. Também tem as playlists que a gente está sempre fazendo aí sobre segmentos específicos, os resultados do primeiro TRI. A gente tem falado do segundo TRI também, mas eu não criei uma playlist específica para isso. Sobre as elétricas, empresas de tecnologia, empresas de saúde, água, construtoras, que eu gosto bastante. Enfim, então vamos pesquisar aqui sobre a Porto Belo. Eu não sei se tem algum vídeo muito recente não, tá? Tem até um vídeo aqui de um ano atrás, ó. Resultados consistentes e favorável com a melhora econômica, tá? Então, ela já estava com resultados bons, tá? Positivos, há um ano atrás. Só que esse movimento macroeconômico afeta muito a Bolsa de Valores. Se vocês têm algum vídeo mais antigo, não. Se tiver, deve ser bem antiguinho, né? Da Porto Belo. Então, vamos lá falar na apresentação da Porto Belo, tá? Consigo ocultar essa barra aqui da lateral? Acho que consigo. Fica melhor assim. Deixa eu botar meu rosto aqui pro outro lado. Acho que fica melhor para vocês acompanharem. A apresentação de resultados, né, do segundo TRI e do primeiro semestre, tá? Lembrando que daqui a pouco já está saindo o resultado do terceiro trimestre. Visão do mercado, aí fala um pouquinho, ó, mercado cerâmico, né? A gente tem esses pisos, esses, como é que eu vou dizer, né? Balcões para residência, tudo feito em cerâmica.
É um setor de revestimento, né, que opera muito aí por conta de ciclo econômico, de construção civil também, enfrentou desafios, chegando a um dos piores momentos do mercado. No entanto, já observamos uma retomada do setor com expectativas positivas, né? As empresas de construção civil, por exemplo, estão muito depreciadas, né, em valor de mercado também, mas elas estão com resultados bons, tá? Salvo algumas. Então a gente vê aí que já começou a dar uma depreciada, claro, oscilando um pouquinho e tal. A gente viu que essa faixa aqui de cima é mais razoável ficar, né, no médio prazo. Aqui falando um pouquinho da Porto Belo, que tem crescimento acima da média do mercado, né, com tendência de retomada aos patamares normalizados pré-pandemia. Então também é o que eu mencionei, aquele valor de mercado lá que a gente viu, aquela cotação alta em 2021, também não é algo assim tão factível, tá? Mas a gente vê que a Porto Belo tem um avanço, um spread superior ao mercado. Claro que esse spread aqui foi em alguns trimestres, tá? Aqui em 2021, por exemplo, ó, com esse boom que ela teve, ela subiu, mas o mercado também subiu bastante. Ó. 2020 ela subiu um pouquinho mais, né? Então a gente vê que é bem próximo ali. Mas é uma empresa ok, tá? Uma empresa boa. Deixa eu ver adiante. Então falando um pouquinho da receita, né? Esse é o top line, né? Top line é a parte de cima da DRE e o bottom line é a parte de baixo, o lucro líquido. Em empresa de crescimento, small cap, a gente não olha tanto para o bottom line. Claro que a gente também quer analisar, ver se a dívida da empresa está pesando e tal. Mas a gente vai ver, atingiu a terceira maior receita líquida da história. É um resultado bom, tá? Devido à estratégia de multicanalidade e diversificação geográfica. Ela está operando, inclusive, em outros países. Por que é um resultado bom? A gente está aqui comparando aqui no trimestre. Porque a gente viu que o 2022, 2021, ela estava bem forte. Ó, segue com performance superior acima do mercado, nem tão superior assim, né? Retomada da receita, estava mais embaixo. Crescimento de 12,5%. Então, um crescimento interessante, tá? Ó, lá em 2022, que foram as maiores altas de receita. Né? Aqui por unidade de negócio, né? Então, unidade de Porto Belo. Aí tem uma loja, um shopping Porto Belo que eles chamam aí. Essa Pointer aqui eu não pesquisei tanto. E Porto Belo América, que é lá nos Estados Unidos, que eles inauguraram até a fábrica e tal, ainda é bem pequenininho, mas eles estão inaugurando fábrica, crescendo. Essa Pointer é bem pequenininha, vamos ver se tem que falar um pouquinho dessa Pointer aqui, Porto Belo Pointer. Porque essa apresentação aqui de resultados, eu não achei nenhuma apresentação institucional deles. A Pointer é uma marca deles, a líder em revestimento, então é um crescimento inorgânico aqui, né? Parceria iniciada em 2015. Líder em revestimentos cerâmicos, tá? Então é uma marca aí que ela comprou já há algum tempo, né? 2015. Então a gente vê aqui que o resultado não tão forte e tal, mas ajuda a ganhar um pouquinho de share no mercado doméstico. Junto com o Porto Belo Shop, deixa eu ver se é Porto Belo Shop, se eles falam aqui também. Qual a diferença? Vai ser uma loja um pouquinho maior, né? Porto Belo Shop. Quando a gente não souber, né, pessoal, a gente vem aqui e pesquisa, é assim que a gente aprende mesmo, tá? Porto Belo Shop. É uma loja mais específica, com de repente nos moldes mais agressivos, né, com um ambiente mais completo. Espaço do especificador, aí tem profissional lá, tem espaço virtual e tal. Aqui falando da Porto Belo em geral, né? Aqui tem a Porto Belo Shop, lojas multimarcas, construtoras, ó, que eu falei, né? Muita construtora compra com ela também. Ela também tem o share das construtoras, soluções para construtoras, Porto Belo Shop. Nossas redes de lojas com soluções completas, né? É uma loja mais completa, né? Multimarcas, enfim, uma loja, um molde um pouquinho maior, né? A gente vê que divide um pouquinho com essas unidades de Porto Belo, que são lojas de repente um pouquinho menores, mais concentradas, né? Tem a parte da América que eles estão investindo um pouquinho, né? Que eles estão falando muito. Então, a unidade de Porto Belo com crescimento, né? No mercado interno. Porto Belo Shop recorde de receita, né? Porque são lojas maiores, com profissionais específicos, né? Para ficar mostrando os diversos serviços, diversos tipos de cerâmica, né? Então, esses balcões aqui que eu mencionei de cerâmica. A retomada de patamares, ó, Porto Belo América em dólares, mas aqui está convertido já para real. Forte carteira de pedidos, então a gente já vê que a tendência é subir, tá? Por mais que o mercado doméstico desacelere, que eu não acho que vai desacelerar, porque a Selic caindo, isso daí vai acelerar toda a economia, tá? No mercado brasileiro. Por mais que a bolsa não ande, tá? O pessoal às vezes tem esse problema de olhar para a cotação. Mesmo a bolsa não andando, cotação caindo, a Selic caindo, o custo da dívida vai cair, vai acelerar a economia, a gente vê que a carteira de pedidos está crescendo, então a empresa tende a crescer. Isso aqui é no mercado internacional, né? A empresa tende a crescer no mercado doméstico e ainda tem essa questão do Porto Belo América, né? Que a carteira de pedidos está forte, tá? Aí falando aqui da Pointer, vamos lá. Aqui por segmento, a gente vê que o mercado interno ainda domina,
A gente vem investindo no mercado externo, principalmente nos Estados Unidos, Canadá aqui, tem algumas partes aqui em outros locais do mundo, eles exportam também, né? De repente Porto Belo América vai começar a exportar aqui também direto. A gente vê que tá bem, tá bastante interessante aqui a porcentagem da receita líquida de exportação, 20% e tal. Operação de exportação em relação aos últimos trimestres. Lembrando, tá, que a exportação estava sofrendo muito, o mercado internacional estava sofrendo muito mais do que o Brasil. Então a gente vê que eles já estão retomando aqui as exportações. De repente essa ciclicidade aí do setor, uma recessão mais breve, recessão em mercados desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, países da Europa, são mais breves do que no mercado emergente, como é o caso do Brasil, tá? Então a gente já vê que já está tendo uma retomada, por mais que fale lá em aumento de taxa de juros e tal, atingir aqui o segundo maior volume de receitas da história da companhia. Muito interessante. Então a gente vê que a empresa está crescendo no top line, tá? Isso aqui já é um indicativo muito bom de empresa de crescimento. Lucro bruto, margem bruta, a margem bruta dela é muito boa, tá? Claro que está sofrendo por conta de inflação. A sustentação de margem bruta, mesmo nesse momento desafiador, apesar de mercado mais competitivo, margem mantida com gestão de preço, mix e custo. Então a gente vê que a empresa tem feito uma boa gestão lá de fábrica, tá? De chão de fábrica, que é esse chão aqui, né? Essa parte aqui de margem bruta. Exatamente, né? Preparar os produtos, tem os custos de preparação da cerâmica e tal. Aí depois tem as despesas operacionais para venda, abertura de loja, profissionais lá especialistas que ficam nessas lojas Porto Belo Shop, tá? Então apresentou evolução do lucro bruto, tá? Margem bruta se manteve, mesmo aí com pressão. Então a gente vê, mesmo no movimento que está pressionando muito a bolsa, tá? Tanto aqui no Brasil como no exterior, a gente vê que a empresa está mantendo margem, tá? Mesmo nesse momento desafiador. Tá muito interessante, tá? E é pressionado por quê? Pelos custos de ociosidade, ou seja, a empresa está tendo uma demanda mais fraca, né, por conta de inflação que foi mais alta, inflação alta lá fora também, que pressiona a exportação, mas ela tem os custos, que fica lá a capacidade produtiva ociosa, porque está tendo menor demanda, então a produção é menor e os custos se mantêm, mas ela está conseguindo manter a margem com repasse de preço, com eficiência aqui na produção dos produtos, bem interessante, tá? Margem bruta por unidade de negócio, então a gente vê aqui, consolidado aqui, aqui é loja de Porto Belo em geral, né? A gente vê que sofreu mais uns pouquinho mais, né? No segundo tri, que ano passado, vem sofrendo. Agora Porto Belo Shop, pelo menos, está segurando aqui, né? Em contrapartida. Uma margem bem legal, a segunda maior, né? Eles até mencionam aqui a multicanalidade, daí é uma diversificação maior, minimiza efeitos específicos. A Ponter tem aqui os custos de ociosidade bem grandes, né? Que faz essas produções aí de mármore específicos. Daqui não é mármore não, né? Mas eles fazem essas produções de mármore. E a Porto Belo América, mesmo com essa pressão internacional, ó, tá com uma margem crescente, bem interessante. Porque ajuste de preço, otimização de mix de produtos, né? Então oferece outros produtos que tem um repasse de preço um pouquinho melhor. É a segunda maior margem histórica da companhia, Porto Belo Shop. O único lugar ruim foi essa Porto Belo aqui, que mercado mais básico, lojinha mais básica, né? Despesas operacionais compensam parcialmente os projetos e investimentos em projetos estratégicos para a expansão da receita futura. A Porto Belo é um pouquinho diferente de outros cases de small caps, né, que a gente vê um crescimento agressivo, abertura de, sei lá, quantidade grande de lojas e tal. Ela é uma empresa mais cíclica do ponto de vista de commodities. Então ela não tem uma pressão de despesa operacional tão grande assim de aquisição ou de abertura de loja, crescimento aí de profissionais e tal. Ela tem aí por conta de outros custos específicos aí de expansão de projetos estratégicos, né? Para aumento da produção e tal. A gente vê que a despesa operacional cresceu um pouquinho, mas nada de outro mundo. Eles botam aqui, ó. Deixa eu ver aqui embaixo. Pera aí. Investimento estratégico, aqui não vai conseguir ler não, gente. As despesas operacionais, aqui. A maturação de novas lojas adquiridas, expectativa de geração de receitas futuras, né, na Porto Belo Shop, e reestruturação de equipes, né, e ramp up de nova fábrica, né, entrada em produção de nova fábrica aqui no Porto Belo América. Então a empresa tem uma fábrica nova lá nos Estados Unidos, vai entrar em produção, isso daí vai reduzir o custo futuro, agora está impactando um pouquinho, tanto lá na margem bruta, mas a gente viu que não pesou tanto, como aqui na margem operacional, principalmente. E a Porto Belo Shop, abertura aí de algumas novas lojas, né? Compra de algumas lojas aí que eles estão readequando, até semelhante ao que a Açaí fez com as lojas do Extra. Então a gente vê que as despesas não é nada de um crescimento agressivo aqui que impacta a despesa operacional, é mais investimentos estratégicos que eles mencionam, né? Crescimento aqui de 31 milhões a mais. Né? Aqui, lembrando que está ajustado, tá, pessoal?
Eles fizeram algumas otimizações, aí eles destrinchando aqui, ó, 17 milhões, né, da parte internacional e 13 milhões de Porto Belo Shopping, que são cases que estão dando resultado, né? As lojas Porto Belo mais simples, né, digamos assim, que está tendo um impacto um pouquinho pior. O EBITDA ajustado, a gente vê que tem aqui um EBITDA ajustado comparável e tem um aqui recorrente, né? Que vê que esse recorrente está em retomada, né, frente ao primeiro TRI, chegando perto aí do valor do quarto TRI, porque a empresa sofreu bastante, né? Por quê? Estava muito mais forte lá ano passado. Mas eles estão excluindo aqui, a comparável, os efeitos dos investimentos. Então a gente vê que se a gente considerar que a empresa não estivesse fazendo investimento, ou que já tivesse meio que maduro esses investimentos, essas lojas, essa fábrica, a margem já estaria no patamar aqui próximo, não tão próximo aqui no primeiro TRI de 2022, né? Mas próximo aqui a um pico aqui do terceiro TRI, né? E isso daqui sem a loja ter ainda entrado uma sinergia de chão de fábrica, uma sinergia operacional. Então a gente vê que ela tem um potencial para subir aqui, talvez não tanto aqui em 21%, né? Esse daqui é um nível mais alto, mas de repente aqui próximo de 19% no futuro. E o mercado provavelmente batendo por conta aqui, né, dessa pressão aqui agora pontual, né? Claro, é uma empresa que opera com margens mais apertadas também, tá? Uma empresa de fábrica, industrial, cíclica. Então é normal ter margens mais apertadas, mas a gente vê que a empresa está investindo para crescer, tá? Não está parada no tempo. Ele está até mostrando aqui, ó, o patamar seria aproximadamente 17%, né? Esse patamar aqui agora, hoje, tá? Mas no futuro, eles podem alcançar 19%, quem sabe até 21%, tá? E aí, quando tiver um boom de demanda, igual teve aí na pandemia, claro, a pandemia foi algo que não aconteceu nos últimos 100 anos, mas pode ser outro evento qualquer. Ela pode levar essa margem, que era 21% aqui, com esses investimentos que eles estão fazendo agora, para, sei lá, 30%. E aí, com certeza, o mercado vai jogar essas empresas lá em cima. Então, por isso, quando a gente investe numa empresa boa, de qualidade, num cenário favorável, com um desconto favorável, uma margem de segurança, quando tiver um período de bull market, um período mais favorável de demanda, de ciclo de bolsa, né, positivo, essas empresas tendem a performar melhor, tanto do ponto de vista contábil, né, como do ponto de vista de rentabilidade, né. Então, bem interessante, tá? Eles mostrando aqui, enfatizando os efeitos das despesas, de alguns investimentos no Porto Belo Shop e na Porto Belo América, na PBA. Lucro líquido, prejuízo, né? Apresentou prejuízo de 20 milhões, impactado pelo menor resultado operacional e aumento de despesa financeira. Então a empresa tem um pouquinho de alavancagem, né? Vai ver depois. Mas com resultado comparável, mais uma vez, excluindo os investimentos. Mas a gente não pode excluir os investimentos assim também a todo custo, né? Mas para a gente ter uma ideia de como seria o futuro da companhia. A empresa estaria dando lucro, tá? Mas um lucro muito tímido ainda, pô, 1 milhão, 2 milhões aqui no trimestre. Se a gente analisar, 10 milhões no ano, sei lá, ajustando aí, é muito pouquinho, tá? Então, assim, a empresa ainda está no estágio de maturação inicial desses investimentos e tal. Também se ajuste aqui para comparar lucro líquido, por isso que aquele índice PL fica muito distorcido. Não é muito interessante, tá? A gente vê que a empresa historicamente roda com margens apertadas, tá? Eles têm a margem comparável, que é essa pontilhada aqui em cima, e a verdinha é normal. Então ela já vem rodando com margens apertadas há um bom tempo aqui e tal. Mas é o que eu falei, tá? Empresa de crescimento não é para qualquer um, é para quem já tem um pouco mais de experiência em bolsa, tá? Mas a gente tem que acompanhar mais esses projetos, ou acompanhar essa geração de caixa operacional. Ainda não é uma geração excelente, né? Mas a gente vê que a empresa tem um potencial sim, tá? Então a empresa aí negativa agora, né? Já há um bom tempo, negativando, que estava quase nulo no quarto tri. E se você fizer os ajustes, estaria dando positivo e tal, positivo e tal. Até aqui. Capital de giro. A gente vê aqui ciclo de conversão de caixa aumentando, porque eles aumentaram o nível de estoque, né, demanda menor, então não está conseguindo converter em dinheiro, mas eles estão tentando antecipar recebível, conta receber e tal. E a gente vê aqui que eles separando aqui também, ó, anteciparam aqui conta receber de clientes um pouquinho, mas aumentou o estoque bastante tempo. Contas a pagar eles também reduziram, então acaba que, mesmo antecipando aqui contas a receber, contas a pagar também foi reduzido, fica ela por elas, né? E aí o ciclo de conversão de caixa aumentou bastante, né? Principalmente por conta do estoque, demanda. E aqui a evolução ao longo dos últimos trimestres, né?
Aqui os investimentos, a gente vê que a empresa aumentou bastante, né, os investimentos, tá, de uma maneira agressiva. A gente vê que basicamente tem até aqui, né, a planta da unidade Porto Belo, que ainda tem uma relevância grande, tá, os investimentos. Mas, não, isso aqui é unidade Porto Belo tá pequenininha. Na verdade é Porto Belo América, investimento mais agressivo, 57%, e o Porto Belo Shop, em segundo lugar. Então a gente vê que eles estão investindo bastante nessas partes, nessas fábricas, nessas unidades, que tem um potencial de rentabilidade bem superior mesmo, tá? Você até mencionou aqui, ó, manutenção de planos de investimentos estratégicos na Porto Belo América e Porto Belo Shop. Varejo especializado com lojas próprias e transformação digital. Então a empresa tá certinha, tá? Só que assim, ainda tá lá no bottom line, né? A lucratividade bem baixinha. Dívida, né? A gente vê que eles estão aqui comparável, né? Sempre esse comparável daqui é uma coisa. 2,5 vezes, a empresa vem aumentando essa alavancagem contra os investimentos. E o dívida líquida sobre EBITDA, o contábil, né? O EBITDA não é nem contábil, mas do ponto de vista do covenant, né? Que pode ser utilizado por credores para exigir o pagamento imediato da dívida, tá altinho, tá 3 vezes e tal. Esse daqui é um ponto que o mercado está batendo bastante na Porto Belo. Ela é uma empresa interessante, tem valor de mercado baixo, mas a dívida dela tá um pouquinho altinha, tá? Então, tive que a dívida dela é 855 milhões. Tem um custo médio alto, tá 14% ao ano, mas deve estar sendo bastante impactado por conta de Selic. Boa parte em moeda local, ó. Então com a Selic caindo, pode ser que esse custo médio caia bastante. Dívida de longo prazo, basicamente, 70%. Tem um caixa aqui relevante, disponível, 400 milhões. É isso? Isso aqui é o caixa? Não sei se é. Parece ser, né? O plano de investimento estratégico. Então, o que eles esperam, né? Nível de alavancagem suportando o plano de investimento estratégico. Que quando o ciclo, né, demanda aumentar e a empresa começar a produzir mais nessas fábricas, nesses investimentos da Porto Belo Américas, das unidades Porto Belo Shop, e eles vão conseguir desalavancar, porque vai aumentar o top line, consequentemente vai aumentar o bottom line também, o lucro líquido. Só que o problema, e caindo também a Selic, essa dívida líquida sobre EBITDA também deve desalavancar, porque o custo médio vai cair. Mas o problema é se isso demorar muito a acontecer. Então a empresa pode ter que fazer alguma emissão para suportar esse capital de giro, que está mais apertado, enfim. Isso daqui é uma preocupação, né? Assim como lá a lucratividade da companhia. Algumas entregas, né? Resultado demonstra a evolução sequencial do resultado do modelo de negócio, performance acima do mercado, produção e venda, receita em linha com o primeiro TRI, recorde histórico, isso aqui a gente já viu, né? Segunda maior receita no mercado interno, manutenção de margem bruta, isso aqui realmente interessante, gestão de custo de despesa operacional. O problema da empresa os investimentos que ainda estão muito iniciais, nas unidades que eles estão botando dinheiro, e a dívida. A dívida é o principal problema, né, na verdade. Foca em projeto estratégico, está botando o CAPEX realmente, né, concentrado na Porto Belo América e na Porto Belo Shops, né, Shop. E com investimento em transformação digital, né? A gente viu lá, acho que no início estava falando de loja, alguma coisa no sentido de loja infinita. Deixa eu voltar aqui para ver. Não sei se é onde que eu tinha visto isso. Loja infinita, alguma coisa assim. Passando aqui. Não sei se eu vou conseguir ver isso agora não. Não sei se eu vou conseguir ver isso agora, mas tinha alguma coisa falando de loja digital, né? Muita empresa investindo nisso. Otimização do ciclo de conversão de caixa, ainda nem tanto, né? Alavancagem financeira 2,5 vezes EBITDA, não é tanto assim, né? Isso daqui era a perspectiva, na verdade, né? Aqui é a perspectiva e aqui é a entrega. Então eles entregaram aqui uma alavancagem bem superior, 3,4 vezes, e isso daqui já é ajustado, tá? Agora, eles conseguiram entregar, né? Eles até me grifaram aqui, margem bruta bem superior, né? Eles botaram aqui o xizinho, mas foi bem superior. Não, caiu, né? Caiu, a margem bruta caiu mais ou menos. Eles conseguiram manter uma margem bruta interessante, tá? Manutenção próxima a 40%, mas caiu, eles tinham a expectativa de manter 43%. Aqui é uma espécie de guidance. O capital de giro, né, ficou mais apertado, conversão de caixa e o dívida líquida sobre EBITDA também bem pesado. Então a gente vê que a empresa, por mais que ela tenha perspectivas, ela não está conseguindo, né, segurar essa alavancagem, esse peso do mercado todo, né, demanda e tal. Então por isso que a gente tem que saber analisar o que a empresa está propondo e o que ela está entregando, tá? Então, assim, essa dívida, essa lucratividade é um fator bem importante para a gente acompanhar. Margem bruta, esse capex, assim, eu acho bem positivo, tá? Por mais que a margem bruta aqui a gente não tenha atingido guidance, eu acho que foi um resultado positivo.
Agora, a dívida líquida e a lucratividade, prejuízo e tal, preocupante um pouquinho. Fala um pouquinho dos projetos estratégicos. Operação de distribuição, projeto de fábrica nos Estados Unidos, tá? Em 2018. Início das obras de aquisição de equipamentos agora em 2022, tá? De projeto mesmo, né? Botar no papel. Foi 2018 e já existe essa unidade lá desde 91. Abertura em operação agora, que vai entrar em 2023. Formação de carteira, já tem uma carteira de pedidos por conta dessa fábrica e estruturação de times. Novas oportunidades. Mercado altamente dependente de importação, né? Então eles vão começar a distribuir lá sem precisar exportar do Brasil para lá. Grande competitividade, produtores locais, competitividade energética com gás de xisto. Então de repente isso aqui vai melhorar a margem bruta, demanda por melhor nível de serviço devido às incertezas no suprimento de importados, volatilidade de fretes, aumento de custo de capital, né? Então ele já tem a parceria aqui do Brasil, né? A empresa, né? Filial de lá. Proposta de valor, enfim, plataforma digital, avanço na internacionalização da companhia, diversificação de risco, alta demanda na produção local. Tem aqui, ó, sinergia e know-how no modelo de negócio com a Porto Belo Brasil. Início da nova fábrica, produção em julho, ó, entrou agora. Então, o segundo semestre da Porto Belo deve vir com resultados fortes, tá? Então, às vezes o mercado é muito imediatista, tanto para baixo como para cima, mas a tendência é o mercado jogar ela para cima se o movimento macro melhorar e ela com uma carteira de pedidos mais forte aqui, tá? Então, a fábrica dela no Tennessee, um dos principais polos de indústria cerâmica dos Estados Unidos, investimento de 180 milhões, não é investimento baixo não, tá? Mais de R$1 bi. A gente vê que a empresa está com uma dívida de mais ou menos nessa faixa etária. Ela quis se aproveitar do momento, né, para fazer esse investimento, a dívida dela. Aqui, 855 milhões para dar entrada lá. Só que assim, talvez a empresa tenha que fazer uma emissão. Agora, se ela fizer uma emissão de capital nessa faixa de preço que está agora, se o mercado demorar a subir, isso daí vai ser muito danoso para os acionistas, né? Agora, se ela fizer quando o mercado subir antes, né? Uma das plantas de revestimento cerâmico mais modernas do país. Capacidade, produção, 150 milhões de receita, né? Vai dar mais ou menos R$1 bi e pouco. Qual é a receita dela? Isso aqui é anual. Vamos ver aqui. R$1 bi 100, sei lá. A receita dela é mais para trás, né? Então uma receita de 550 vai dar, sei lá, 2 bi e pouco por ano, mais ou menos. Vai ser uma receita relevante, tá? Que vai vir lá inicialmente, tá? 1,1 bi mais ou menos do exterior. Vai bater aqui forte, tá? Então a receita no top line aqui da Porto Belo. Então isso daqui é bem positivo. Então por isso que eles esperam que desalavanque, tá? Aqui falando mais um pouquinho de algumas coberturas, de participar de alguma feira. Isso daí para impulsionar, né? Despesa com venda, despesa com marketing e tal. 120 clientes atendidos. Tudo no mercado internacional. Porto Belo Shop, né? Falando um pouquinho mais dela. Recorde de venda, margens boas. 146 lojas. Tem franquias também. Então talvez por isso que tenha aumentado a rentabilidade, né? Porque bastante franquia e loja própria. Tem que dividir os custos. Então, eles estão com semi-store sales de 11,2%, bem interessante, crescimento. Lojas próprias, 10,5%, né? O NPS alto. Lojas próprias seriam lojas que elas não são franquias, tá? São lojas da empresa, a empresa tem todo o custo aí com despesa. Agora a franquia, ela tem aí um contrato, um repasse de venda e tal. A venda, essa 34% nas vendas, isso daqui é uma métrica aí que nem tudo vira receita, tá? Porque a empresa tem alguns custos. Quando nas lojas próprias até chega perto, né, de uma receita. Aqui falando mais de ESG, não é muito nosso foco, mas como é uma empresa industrial, chega até a ser um pouquinho importante. Aqui falando de embaixador de diversidade, dia da governança é importante, né? Certificação. A gente fala lá de gás xisto, sei lá, de repente entra nessa questão de certificação. Perspectivas. Mercado brasileiro ainda sofre, internacional também, com taxa de juros alta, certeza econômica. Início da produção no Porto Belo América. E essa produção aqui
pode mudar o patamar da companhia, né? A gente viu ali que vai representar cerca de metade da receita da empresa, né? Ganho das aquisições de lojas, que eles estão comprando, ainda estão sendo capturados, retomada de revenda, engenharia, custo de despesas, recuperação de margem bruta, enfim, mais o que? Recuperação do EBITDA, isso aqui talvez demore um pouquinho, tá? Patamares históricos, estimativa e capex, 380 milhões com foco em projetos estratégicos. Então, assim, ainda tem mais dinheiro aí para entrar, né? Efeito financeiro, caixa, sendo efeito contábil 640 milhões. Então, assim, o efeito contábil ainda é maior, tá? Então, a empresa ainda vai sofrer aí alguns trimestres. Isso aqui, lá na demonstração de fluxo de caixa, tá? O capex não vai impactar na DRE, mas do ponto de vista da geração de caixa, fluxo de caixa livre da companhia, ainda tem a questão da dívida que vai corroer, ainda tem um investimento pesado para entrar, tá? Equipamento de infraestrutura, 45% Porto Belo América, 30% Porto Belo Shopping e o resto aqui nas outras lojas. Expectativa de retomada aqui é 2,5 vezes, não sei se alcança não, tá? Ao final do ano. Talvez sim, né? Porque o Capex não impacta na DRE. Então talvez dívida líquida sobre EBITDA chegue num patamar assim, mas ainda é um patamar alto, tá? Disciplina na gestão financeira, manutenção do ciclo de conversão de caixa. Perguntas e respostas. Então essa foi a Porto Belo, tá, pessoal? Muito interessante, uma empresa muito interessante. Mas eu acho que talvez ainda não esteja no estágio inicial aí desses investimentos mais agressivos que podem mudar o patamar da companhia. Mas não sei se me agradou tanto ainda essa questão da dívida alta, essa questão de sinergias a serem capturadas. A empresa tem uma gestão interessante. Eu acho que eu acompanharia mais devagar, de perto e tal. Talvez a gente não capture todo o ganho, né, de uma empresa subir na bolsa e tal. Mas se a empresa tiver que emitir ação também, vai prejudicar os acionistas. Então isso é um fator a se considerar. Então eu acho que a gente acompanhar mais de perto e mais devagar. Quem quer fazer um trade, de repente, pode ser uma boa opção, não sei. Porque a entrada da produção de fábrica aí no segundo semestre vai, com certeza, mudar o patamar da companhia. Pessoal, esse foi o vídeo sobre a Porto Belo. Espero que a gente possa ter contribuído, ajudado vocês. Peço para vocês deixarem o like, se for útil para vocês de alguma forma. Vou até deixar aqui essa tela aqui, que aí depois vou ver se eu consigo colocar lá no thumbnail, né, do YouTube. Deixar o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, a gente tem feito lives também lá, tá diferente, em parceria com o meu amigo Abinael, no link na descrição do vídeo, que a gente tem até um serviço de análise. E se tiverem algum comentário adicional, também comenta aí embaixo, isso ajuda a impulsionar também o canal, tá? Então, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.